matemática não é bicho-papão. Olá meninos, olá meninas, meus alunos do curso de Pedagogia da UnoOeste. E olá você, professor, professora, meu colega que quer melhorar sua maneira de ensinar. Este é o canal Como Ensinar Matemática. Hoje vamos falar de um assunto bem legal, que é porcentagem. Ai, Denise, porcentagem não consigo nem ouvir falar porque não tem jeito. Você vai ver que o bicho não é tão feio, mais uma vez, e que é bem simples da gente conseguir resolver. E mais uma vez vamos ver que regrinhas que ensinam pra gente não servem para muita coisa, tá? Como é que a gente vai resolver isso? Então vamos lá. Quanto é 30% de 120? Como é que eu resolvo? O grande segredo para resolver porcentagem é você separar suas informações. O que é número do que é porcentagem. Então vamos ver. O que eu tenho aqui? 30% de 120. Número para um lado. Deixa eu colocar aqui direitinho. Número para um lado, porcentagem para o outro. 120. 120, o que significa? Não significa o meu tudo, o meu total. Se ele é o meu total, 120 é número ou é porcentagem? Número. Então, ele vai para o lado do número. 120. Se ele é o meu total, quantos por cento isso corresponde? 100%, é o meu tudo. Então, 120 corresponde a 100%. O que eu quero saber? Quero saber 30%. É número ou é porcentagem? É porcentagem. Então, vai para o lado da porcentagem. 30%. O que sobrou aqui? A única coisa que eu quero saber. Até o 5º ano, a gente não usa X, não usa incógnita. Porque até o 5º ano, o X significa multiplicação. O X só vai ser usado como incógnita a partir do Fundamental 2. Até o 5º ano, trabalhe com o ponto de interrogação. É a pergunta, é aquilo que eu quero saber. Então, simplesmente coloque um ponto de interrogação aqui. Tá? Isso vai ficar até mais tranquilo para você que tem medo do X, que não se dá bem com o X. Coloque interrogação, você vai ver que vai ficar mais fácil de resolver. E aí, o que nós temos aqui? A nossa regra de 3. Multiplica cruzado. Ah, mas eu vou ensinar a regra de 3 para 5º ano? Por que não? Existe uma discussão sobre isso. Ah, não, vamos trabalhar até o 5º ano sem regra de 3. Por quê? É tão simples você montar esse esquema e ensinar isso para a criança. Uma criança de 5º ano já tem muita capacidade de fazer isso. E a regra de 3 é uma das regras que a gente mais usa socialmente. Se você prestar atenção no supermercado, numa compra, na sua vida, o que você mais usa é essa bendita regra de 3. Aprendeu a fazer? Você resolve para o resto da vida, tá? Então, vamos lá. Multiplica cruzado, lembrando que a sua pergunta vai ficar na frente. Então, como é que eu vou montar isso aqui, ó? A pergunta vezes 100 é igual 120 vezes 30. Como é que eu vou passar esse 100 para o lado de cá? Já falamos isso lá nos problemas. Usando a operação inversa. 120 vezes 30 dividido. Se aqui ele está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, dividido por 100. Vamos fazer o cálculo, então. 120 vezes 30. E aqui nós temos a história do zero, né? Põe o zero para fora, não põe o zero para fora. Assista lá a aula sobre multiplicação. Mas aqui, se eu sei que o zero é a minha unidade, tudo que eu for multiplicar vai ser igual a zero. Então, eu sei que o zero da unidade, a resposta da unidade é zero. Pronto. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. 3.600 dividido por 100. Também temos outra aula lá. Por que eu posso cortar o zero? Se eu estou dividindo por 100, o que eu faço com esse zero? Corto um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Qual é a minha resposta? 36. 30% de 120, a resposta
36. Ah, então, mas eu aprendi a regrinha. Por que você está falando que regra não dá certo? Olha, multiplica um pelo outro e divide por 100. Isso. Só que essa regrinha que a gente aprende, multiplica um número pelo outro e divide por 100, só dá certo nesse caso. Vamos ver outro caso bem tranquilo. Então, eu vou fazer com o mesmo número para você ver qual é a diferença. Vou fazer até aqui nesse mesmo papel. Então, aqui eu queria saber 30% de 120. Agora, eu vou te dizer assim, 36, quanto corresponde... Então, 36 corresponde a quantos por cento de 120? São os mesmos números para você entender a diferença. Então, 36 corresponde a quantos por cento? Novamente, número para um lado, porcentagem para o outro. Vou localizar quem é o meu 100%. Sempre eu vou fazer isso. Quem é o meu 100%? Eu não estou procurando de 120? Então, 120 é o meu 100%. Então, localiza número para um lado, porcentagem para o outro e localiza quem é o seu 100%. Legal. Estou te dizendo, 36. 36 é número ou é porcentagem? Número. Então, ele vem para o lado de cá. Onde está a minha pergunta? Do lado de cá. Multiplica cruzado, a minha regra de 3, onde eu tenho 3 informações e a quarta é a que eu quero saber. Por isso, regra de 3. Sempre deixando a pergunta na frente, ok? Então, pergunta vezes 120 é igual a 36 vezes 100. Como é que eu passo para lá? Pergunta é igual a 36 vezes 100 dividido por 120. Percebeu? Lá se foi a sua regrinha. Multiplica um pelo outro e divide por 100. Cadê o divide por 100 aqui? Multiplica um pelo outro e divide pelo terceiro. Não tem nada de dividir por 100. Olha o 100 aqui. E aí você fica pensando na hora do seu concurso, aonde foi que eu errei? Por que o meu concurso não deu certo? Por causa disso. De novo, regrinha que a gente decora não serve para muita coisa. Tem que entender o que está fazendo. Então, localiza aqui que você vai ver que não tem problema. Esquece a regra. Vamos fazer a conta. 36 vezes 100. Então, só colocar os dois zeros. 3.600. Dividido por 120. Dividido por 120. De novo, posso cortar o zero aqui. E aí, vamos lá. 36 dividido por 12. Quanto que dá isso? Olha lá na aula de multiplicação, não é? Então, o que eu faço? 12 vezes 2 vai dar 24. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. É pouco. 12 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Ah, é 3. Então, 3 vezes 12, 36. Diminui 0. Abaixa o 0. Abaixou, responde. Não esquece da resposta. Se eu abaixei, eu tenho que responder. Então, abaixou, responde. 0 dividido por 12, não dá. Então, é 0. 30. Resposta, 36. Quanto que é? Quantos por cento corresponde? 30%. Então, 30%. Percebeu a diferença dos dois casos? Então, cai por terra a ideia de que é só dividir um pelo outro, multiplicar um pelo outro e dividir por 100. Esquece essa regra. Localiza número, localiza porcentagem e localiza a sua pergunta. Para o lado de cá também. Separa o que é número do que é porcentagem e localiza a sua pergunta. Se você fizer isso, nunca mais você vai errar. Vamos ver alguns casos práticos bem contextualizados. Então, vamos lá. Alguns problemas bem contextualizados. Uma loja está dando 20% de desconto numa blusa que custa R$40. De quanto é o desconto e quanto vou pagar pela blusa? Então, vamos.
Uma loja está... Então, de novo, como é que a gente faz? Separa número para um lado, porcentagem para o outro. Então, vamos. Número para cá, porcentagem para cá. Uma loja está dando 20% de desconto numa blusa que custa R$40. Quem é o meu 100%? Vou localizar quem é o meu total. Nesse caso, a blusa que custa R$40. R$40 é o valor total da minha blusa. Então, é o meu 100%. A loja está dando 20% de desconto. 20%, número ou porcentagem? Porcentagem. Então, ele vem para o lado de cá. Quanto é o desconto? De quanto é esse desconto? Multiplica cruzado. Vamos lá. Vezes, pergunta vezes 100, igual 40 vezes 20. Pergunta é igual 40 vezes 20 dividido por 100. 40 vezes 20, 4 vezes 2, 8, e 2 zeros. 800 dividido por 100, corta 2 zeros aqui, 2 zeros lá. De quanto é o desconto? Se eu tenho pergunta, num problema, quando eu tenho pergunta, eu tenho resposta. Coloque a resposta, não larga a resposta lá perdida no meio do caminho, não. Se é problema, coloque a resposta direitinho. Resposta, o desconto será de R$8. E a outra pergunta, quanto eu vou pagar pela blusa? Se eu tenho um desconto de R$8, a blusa custava R$40, quanto eu vou pagar pela blusa? 40 menos 32, 40 menos 8. Então, eu vou pagar pela blusa R$32. Então, eu vou ter duas respostas. De quanto é o desconto e qual é o preço da blusa. O desconto de R$8 e o valor da blusa passa a ser R$32. Tá? Outro problema contextualizado. Então, o gerente me ofereceu R$120 de desconto numa geladeira de R$800. De quanto é esse desconto? Então, vamos de novo. Número para um lado, porcentagem para o outro. Vou procurar quem é o meu total, quem é o meu 100%. É o valor total da geladeira. Então, o gerente me ofereceu R$120 numa geladeira de R$800. O valor total, R$800. É o meu 100%. Ok? Ele me ofereceu R$120 de desconto. 120 é número ou é porcentagem? Número. Então, vem para o lado de cá. 120 é número. Olha onde é que está a minha pergunta. Lá foi embora a regrinha de novo, não é? Aqui, nesse caso, a regrinha não funciona. Então, esquece a regrinha. E entenda o que você está fazendo. Multiplica cruzado. Vamos montar. Pergunta vezes 800 é igual a 120 vezes 100. Pergunta é igual a 120 vezes 100 dividido por 800. Então, vamos calcular. 120 vezes 100, 120, coloco mais 2 zeros. Estou multiplicando por 100. Vou dividir por 800. Corto um zero aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Sempre cortando a mesma relação de zeros. Assista lá a aula, por que eu posso cortar o zero. 12 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. Sobram 4. Abaixa o zero. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Zero. Resposta, 15%. Então, se tem
problema, tem pergunta, tem resposta. Não larga por aqui. Aqui até eu coloco a resposta aqui. Mas o problema certinho, ensina seu aluno a colocar uma resposta, não deixar o resultado largado lá no meio da conta, não. Isso é organização de pensamento. É importante, tá? Muito bem. Outro problema contextualizado. Uma família gasta R$ 360 de alimentação e isso corresponde a 30% da sua renda. Qual a renda total dessa família? Então, vamos ver. Novamente, número para um lado, porcentagem para o outro. Vou localizar o meu 100%. Uma família gasta R$ 360 e isso corresponde a 30% da sua renda. Então, esse 360, que é número, corresponde a quantos por cento? Não corresponde a 30%, a 100%. O problema já está falando aí, ó. 360 corresponde a 30%. Então, é isso que eu vou colocar aqui. 360 corresponde a 30%. Cadê o meu 100%? É a minha pergunta. Qual a renda total dessa família? Eu quero saber esse total. A minha pergunta está aqui, ó. Ainda não tínhamos colocado pergunta nesse local, né? Então, aqui, de novo, multiplica cruzado e monta com a pergunta na frente. Pergunta vezes 30 igual 360 vezes 100. Pergunta igual 360 vezes 100 dividido por 30. Então, vamos lá. 360 vezes 100, só colocar 2 zeros atrás, dividido por 30. Vou cortar um zero só, não posso cortar mais que isso. 3.600 dividido por 3. Como é que eu vou fazer isso? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 3, nada. Abaixo 6, 2. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. 0. Abaixa o 0, responde. 0. Abaixa o 0, responde. 0. Resposta: qual a renda total da família? R$ 1.200. Então, percebe, nós temos 3 casos onde a pergunta está em outro local, a regra não dá certo, mas a maneira de responder é exatamente a mesma. Separa número para um lado, separa a porcentagem para o outro e localiza a sua pergunta. No primeiro caso, nós tínhamos, vou fazer até um esqueminha aqui de novo, ó. No primeiro caso, eu tinha numa blusa de R$ 40, a loja está dando 20% de desconto. Então, numa blusa de R$ 40, que é o 100%, ó, número e porcentagem. Numa blusa de 40%, de R$ 40, que isso corresponde a 100%. A loja está dando R$ 20. Qual é o valor do desconto? No segundo caso, o gerente me ofereceu R$ 120 numa geladeira de 800. Então, como é que eu resolvo? Ó, 800 é o meu 100%. Se o gerente está me oferecendo R$ 120, que porcentagem esse desconto corresponde? Quantos por cento ele está me dando de desconto? E o terceiro caso, uma família gasta com alimentação R$ 360. Isso corresponde a 30% da sua renda. E eu quero saber qual é o total da sua renda. Então, quanto é o 100%? Então, não importa aonde está a minha pergunta. O jeito de resolver é exatamente o mesmo.
E por que que a gente erra? Porque não localizou a pergunta. Então, esquece a regrinha de ficar multiplicando um pelo outro e dividindo por 100. Porque o 100 pode estar em outro lugar. Não, na verdade, não é o 100 que muda de lugar, né? O que muda de lugar é a minha pergunta. Então, eu multiplico o cruzado e aí eu organizo as minhas informações. Organizar a informação. Esquece regrinha. Nunca mais você vai errar porcentagem, ok? Viu como o bicho não é tão feio? Mais uma vez, matemática do entendimento, não da decoreba. Quando a gente entende, fica gostoso, fica tranquilo, a gente sabe que é capaz, o aluno sai satisfeito, o professor fica satisfeito e a gente melhora a educação. É só assim que vamos tirar o Brasil dessa situação. Tá? Vamos melhorar a educação no Brasil desse jeito. Um beijo para vocês, meus alunos, encontro vocês na faculdade e meus amigos, encontro vocês na próxima aula no canal. Tchau, um beijo, até a próxima. Matemática não é bicho papão.